A tumba começava a emergir e uma explosão enorme acontecia. Após a explosão, espadas haviam surgido por toda parte. Segundo Juryon, aquela era a tumba de Muramasa. Eles eram uma família de ferreiros que existiu durante o período Sengoku e Edo. Eram conhecidos por suas ótimas espadas. A relíquia estava afetando o corpo de Juryon. Ele precisava dominar aquela tumba rápido. Porém, aquela tumba era grande demais. Ele dizia que deveria encontrar o cara da República Bent logo, antes que ele pegasse a relíquia de Muramasa primeiro. Durante o caminho, ele encontra pessoas presas em um buraco. E uma delas estava sendo controladas pela relíquia. Se um sacrifício fosse oferecido, uma ponte iria aparecer. Então ele descobria que o homem da República Bent que havia jogado aquelas pessoas ali. Ele pegava as relíquias que havia roubado dele e dizia que aquelas relíquias eram a Irmã Sol e o Irmão Lua. Eram de um conto antigo. Então ele usava as novas habilidades que havia ganhado e dominava a menina que estava sendo dominada pela relíquia. Então ele perguntava se eles sabiam onde o cara da República Bent havia ido, e eles diziam que sabiam. Então Juryon dizia que ia tirar eles dali, e em troca eles iriam levar ele até o cara da República de Bent, e ele iria ajudar eles a retribuir o que ele havia feito com eles. Longe dali, o homem da República de Bent recebia uma ligação dizendo onde a relíquia estava. Ele rapidamente se animava. Após acabar com as testemunhas, a única coisa que faltava era pegar a relíquia. Após conseguir Muramasa, ele dizia que iria atrás de Juryon e acabar com ele. Então, de repente, as pessoas que ele havia jogado no buraco apareciam e começava a espancar ele. De longe, Juryon observava e dizia: mesmo com uma vantagem inicial, você não conseguiu encontrar a relíquia, é um inútil mesmo. E então usava o machado dourado para encontrar Muramasa. E então, rapidamente, ele encontrava a relíquia. Muramasa dizia que se ele quisesse restaurar sua forma original, ele deveria matar 10 humanos e banhar a espada com o sangue deles. Esse era o teste dele. Porém, o Juryon se recusava a fazer isso, e dizia que Muramasa que teria que passar pelo teste dele, e então expandia seu domínio e a relíquia começava a se contorcer de dor. E então ele mandava ela absorver todas as suas cópias e se restaurar, e sem escolha a relíquia fazia. Após isso, Juryon começava a tirar todos dali, menos o cara da República Bent. Então ele implorava para que o protagonista o tirasse dali, e dizia que se ele fizesse isso, ele o recomendaria para a empresa deles, TKBM. Escutando aquele nome, o protagonista se enfurecia e atacava o homem. E então saía dali e mandava ele pedir ajuda para a empresa e selava a tumba, fazendo os destroços cair em cima daquele homem. A mídia começava a noticiar o que havia acontecido, e citava homem da República de Bent. Longe dali, aqueles que provavelmente eram da República estavam escutando tudo. E um general aparecia. O chefe dele o chamava de inútil por ter deixado a informação vazar. E o general dizia que era tudo por culpa do japonês da profecia. E dizia que ia pegar ele da próxima vez e pedia mais uma chance ao chefe. Em casa, Juryon percebia que a féria em seu braço estava pior. Aquilo acontecia porque, ao tentar forçar dominação nas relíquias, quanto mais forte a relíquia for, mais ela vai resistir, e isso afeta o corpo do usuário. E então, ele recebia a recompensa pela tumba. Ele tinha 2 caminhos, o da dominação e o da afinidade. E ele escolhe a dominação, porém nada acontecia. E ele ficava procurando a recompensa. E então ele encontrava uma bala no seu bolso, e a comia, e de repente a ferida se curava, e ele ganhava uma nova habilidade, a tolerância. Aquilo fazia com ele fosse capaz de resistir aos venenos das relíquias. E então o sistema notificava ele, dizendo que ele havia sido marcado pelo Guia do Futuro, uma relíquia antiga escrita por um monge chinês. Ela era capaz de encontrar tumbas e pessoas, porém a relíquia escolhia seu usuário. Ela havia escolhido uma garota chamada Sasaki. A República Bent ficou sabendo e decidiu oferecer um acordo para ela. Ela ia encontrar as tumbas para eles e eles a pagariam. Até então, era um final feliz. Porém, a Sasaki nunca havia se importado em estudar e mal conseguia decifrar o guia. E quando apareceu um usuário mais forte de relíquias proféticas, ela foi assassinada. Na casa de Sasaki, um homem dizia que era hora dela ler a relíquia, e então ela ia e rapidamente se assustava, pois ali estava dizendo que ela seria assassinada, numa casa de sushi. Juryon se perguntava por que estavam demorando tanto. Ele dizia que a relíquia não iria ignorar ameaças ao portador dele.
E então, fora do quarto, homens estavam espreitando. Sasaki aparecia e perguntava o porquê dela ter que levar sushi para um homem que quer matar ela. E um dos homens dizia que ela só precisava olhar nos olhos dele para a relíquia poder marcar ele, e mandava ela não se preocupar, pois ele não sabia a aparência dela. Porém, quando Sasaki entrava no quarto e olhava Ju-hyun frente a frente, ela se apaixonava completamente, e ele percebia que ela era a usuária da relíquia, e colocava a mão na espada, e então os homens se preparavam para atacar, e então Sasaki fechava a porta impedindo eles de entrar, e perguntava a Ju-hyun se ela não podia ser fã dele, e então ela dizia que não queria que ninguém escutasse a conversa, e escrevia no celular. Ju-hyun não entendia o porquê dela estar flertando com ele naquele momento, mas decide aproveitar. Ele explode o lugar e prende os homens e sai dali com ela.